podendo fazê-lo mais de uma vez em seu mandato de 5 anos. O presidente da República na França tem direito a 2 mandatos consecutivos de 5 anos, caso seja reeleito, evidentemente. E ele pode dissolver o parlamento e convocar eleições antecipadas mais de uma vez no seu mandato, desde que respeitado o intervalo mínimo de 1 ano. Esse é o intervalo mínimo para o presidente poder retornar, para o presidente poder dissolver novamente o parlamento e convocar eleições. O objetivo de Macron era nítido: criar um clima político de pânico diante do crescimento da extrema-direita, chamar para o seu bloco a liderança de uma frente democrática, fazer com que o seu bloco assumisse a liderança de uma frente democrática, uma frente republicana que compensasse com a questão democrática, ou seja, com a oposição à extrema-direita, o enorme desgaste de suas políticas liberais e de sua submissão à política externa dos Estados Unidos. O presidente Macron nitidamente apostou que conseguiria trazer o Partido Socialista e outros setores da chamada esquerda moderada, do social-liberalismo, para debaixo do seu guarda-chuva, impedindo a vitória eleitoral da Reunião Nacional, do partido de extrema-direita, e isolando a França insubmissa, o setor mais radical de esquerda. Essa era a aposta nítida de Macron quando decide dissolver o parlamento e antecipar as eleições. Mas ele foi pego de surpresa pela tática de Mélenchon, que imediatamente propôs como alternativa à frente ampla de Macron uma frente popular, formada apenas pelas legendas de esquerda, aproveitando que o Partido Socialista está sendo comandado por um setor mais combativo nesse momento, sob a batuta do seu atual secretário-geral, Olivier Faure. Tanto os socialistas quanto os comunistas e os verdes, além de grupos menores, aceitaram o chamado da França insubmissa, disposta a concessões importantes para formar essa aliança com correntes mais moderadas da esquerda. Por exemplo, no programa comum aprovado pela nova Frente Popular, praticamente não há referência à descolonização completa da África Ocidental, daqueles países que já foram colônias da França. A questão palestina é tratada de forma gelatinosa e se promete, nesse programa comum, manter o apoio militar à Ucrânia. E não há qualquer proposta de revisão dos laços franceses com a OTAN. Foram concessões feitas pela França insubmissa para poder atrair os socialistas e os ecologistas. A política da França insubmissa, com seus aliados, de toda forma, foi rechaçar a formação de uma frente ampla no primeiro turno, tratando de combater no primeiro turno simultaneamente a extrema-direita da Reunião Nacional, de Marine Le Pen, e a direita liberal de Macron, ambas apresentadas como braços de um mesmo projeto antipopular e antidemocrático. Um eventual acordo tático com o macronismo ficaria apenas para o segundo turno. Na primeira volta, foi apresentado um programa básico dessa coalizão de esquerda, da nova Frente Popular, com várias medidas que confrontavam o neoliberalismo do atual governo. Algumas dessas medidas: a revisão da reforma previdenciária, recentemente aprovada por Macron, e o aumento de 15% do salário mínimo, além de propostas que se contrapõem à lógica privatista, aumentam os tributos sobre os mais ricos e ampliam fortemente os recursos para serviços públicos de saúde, educação e assistência social. Espremido entre a extrema-direita e a frente de esquerda, o macronismo murchou e perdeu protagonismo eleitoral, embora tenha conseguido controlar maiores danos no segundo turno. A nova Frente Popular
poderia ter decidido manter nessa segunda volta todas as suas candidaturas nos distritos e apostar que seria o suficiente para impedir que a extrema-direita ganhasse maioria absoluta na Assembleia Nacional. Mas resolveu, por prudência e pressão social, fazer um chamado pela Frente Republicana, por uma frente ampla contra a reunião nacional no segundo turno, um chamado que foi acompanhado pelas forças ou por forças ligadas a Emmanuel Macron. Basicamente, esse movimento de frente ampla, de frente republicana, no segundo turno, se constituiu na concentração de todos os apoios em cada distrito ao candidato melhor posicionado, fosse da Nova Frente Popular, fosse do Juntos, concentração de apoios no candidato em cada distrito melhor posicionado para derrotar a extrema-direita, com a retirada de quem estivesse em uma posição mais desfavorável. Vocês estão lembrados do que eu disse há pouco. O segundo turno na França é disputado por todos os candidatos que tiveram mais de 12,5% dos votos. Então, em alguns distritos havia apenas 2 candidatos, em outros havia 3, em outros havia 4. Todo mundo que passava dos 12,5% tem o direito, todo mundo que passe dos 12,5% tem o direito de disputar o segundo turno na França. O segundo turno ocorreu em 306 dos 577 distritos. Nos demais 271, já havia sido eleito deputados no primeiro turno. Um total de 195 candidatos se retirou na segunda volta. 127 dos renunciantes eram da Nova Frente Popular, enquanto apenas 76 pertenciam aos Juntos de Macron. Muitos analistas calculam que o macronismo teria conquistado de 30 a 40 cadeiras adicionais, amenizando o seu tombo, em função dessa chamada Frente Republicana, que a Nova Frente Popular abraçou e fez o chamado por prudência, ou seja, para ter mais solidez, mais garantias de que a extrema-direita não alcançaria maioria absoluta na Assembleia Nacional.